Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Hoje nós iniciamos de fato as construções gráficas das funções que a gente tem trabalhado até agora, tá bom? E para isso a gente precisa só demonstrar um pequeno resultado hoje, que trata de derivação e crescimento e decrescimento de funções, tá bom? Depois desse resultado, na próxima aula a gente demonstra só mais um resultado e a partir daí a gente tem todas as ferramentas necessárias para conseguir construir gráficos de funções, tá? Gráficos mesmo tanto que complexos, que a gente naturalmente não conseguiria fazer até essas aulas, tá? Por exemplo, polinômios de grau 5, grau 7, algumas funções que envolvam produtos de polinômios com exponenciais, tá? Essas coisas são bem complexas sem estudo de cálculo, tá? Com o estudo que a gente está fazendo, a gente vai ter todas as ferramentas necessárias, tá? Por exemplo, hoje a gente já vai esboçar alguns gráficos que você naturalmente não conseguiria fazer, tá bom? Muito bem. Ao mesmo tempo, eu peço uma atenção especial de vocês, porque essa semana a gente não tem prova. Então, não ter prova na semana pode ser um complicador, porque na outra semana que terá a prova. Então, a prova vai ser de 2 semanas, né? Enquanto que semana passada você fez a prova de 1 dia, na próxima semana vai ser prova de 4 dias, tá? Então, já sabe que vai ser uma prova bem mais trabalhosa. E construções gráficas realmente é trabalhoso. O ponto bom é que você vai ter um tempo bem confortável para treinar. Tá? Aproveita, tem feriado, acho que na quinta, né? Tem feriado na quinta, então você tira a quinta-feira para descansar de 7 até 7h15 da manhã e depois começa a estudar, tá bom? Aí não vai precisar pegar o ônibus, tá bom? Por que eu digo para descansar de 7 até 7h15? Porque antes você acordava às 6, né? Então você vai dormir até 7h15, aí não vai precisar acordar cedo, tá bom? Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, a gente precisa relembrar, primeiro, esse conceito, que é o resultado que a gente demonstrou na aula passada, que é o teorema do valor médio, tá? De Lagrange. O teorema do valor médio de Lagrange, ele tinha algumas hipóteses, e a hipótese era a seguinte, uma delas, f é contínua em um certo intervalo fechado, tá? A segunda hipótese desse teorema de Lagrange é que f era derivável no aberto, tá bom? E a conclusão é que existe um C no aberto, tal que esse f' de C é igual a f de B menos f de A, B menos A, tá? Em outras palavras, o que o teorema de Lagrange, que é o teorema de valor médio, nos diz é que existe uma reta tangente que é paralela à reta secante, tá bom? É isso que diz o teorema do valor médio, tá? Muito bem, esse é o resultado que a gente vai precisar na aula de hoje. E como foi a prova sexta-feira? Foi bom? Conseguiram? Alguém fechou? Alguém fechou a prova? Alguém acertou tudo? Não? Por que não? Na sala 8, alguém fechou a prova? Alguém fechou a prova aí? Não? Acho que não. Ninguém aqui mesmo? Sério? Não dava para ter fechado a prova? Dava ou não dava? Acho que as nomes da prova a gente não fez aqui na sala? Sim ou não? A gente fez aqui na sala. Né? Então era só pensar um pouquinho e mandar ver. Né? Muito bem. Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje de crescimento e decrescimento de funções, intervalos
Primeiro falar o que é uma função crescente e uma função decrescente, e depois provar os intervalos de crescimento e decrescimento. E por último, a gente termina com o teste da primeira derivada. Tá? Esses são os conceitos. Esses são os conceitos. Eu prefiro escrever aqui para que você compreenda direitinho. Conceito 1, função crescente. Função crescente. Me diz uma coisa, o que é uma função crescente? Crescente. Tira o slide, por favor. Função estritamente crescente, o que é? Como é que você diz matematicamente crescente? Vou fazer um desenho aqui. Isso aqui é crescente? 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 Não. Isso aqui é. Isso aqui não é. Tá? Então, matematicamente, o que é ser uma função crescente? Oi? Exato. Se você pegar dois caras no domínio, eu vou pegar x1 e x2 no domínio da função. Se você tiver que o x1 é menor que o x2, tá bom? O x2 é maior que o x1. Se a função é crescente, então a imagem do x2 tem que ser maior que a imagem do x1, tá? Você tem que ter isso aqui. F de x1 menor que f de x2. Isso que é ser crescente. Tá bom? E o que é ser decrescente? F é decrescente. O que é isso? Como seria? Se você pegar x1 e x2, com o x2 maior que x1, a imagem do maior é menor que a imagem do menor. Tá? Então, se você pegar x1 e x2 no domínio da função, com esse x1 menor que o x2, você tem que a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Tá bom? Isso que é ser decrescente. Tá? Agora entra dois conceitos que vocês não estão acostumados, que é f é não crescente. F é não crescente. Será se isso é a mesma coisa que ser decrescente? Será se é? Não é, não é porque eu separei as duas coisas, então não é. Então, o que seria f não crescente? Ela o quê? Ela pode ser constante. Tá? A expressão ela é não crescente quer dizer exatamente isso. Que ela faz qualquer coisa, ela só não cresce. Tá bom? Então, por exemplo, ela pode estar decrescendo e em algum momento ficar constante, depois ela pode continuar decrescendo, depois ficar constante. A única coisa que não vai acontecer é ela crescer. Deu para entender? Isso quer dizer não crescente. Então, não crescente é assim, ó. Se você pega x1 e x2 no domínio da função, com esse x1 menor que o x2, como é não crescente, a imagem do x2 não pode ser maior que essa. Então, a imagem do x1 é maior ou igual que a imagem do x2. Isso que quer dizer não crescente, tá? E não decrescente é análogo a isso, tá bom? Muito bem. Então, esses são os conceitos que a gente precisa compreender. E vamos para os gráficos. Olha lá, gráfico 1. Esse gráfico, essa função é crescente, decrescente, ela é
não crescente ou não decrescente? O que essa função é? Constante? Ela é crescente? Não, porque ela tem intervalos constantes. Ela é decrescente? Também não, porque ela tem intervalos constantes. Ela é constante? Não, porque os intervalos de constância dela são diferentes. Ela é não crescente? Ela é não crescente? Não, ela é não decrescente. Tá? É isso que é esse tipo de função. Tá bom? E essa aí é fácil, né? Essa claramente é crescente. E essa uma hora ela é decrescente, depois constante, depois decrescente. Tá? Então esse tipo de função a gente chama que a única coisa que não acontece com ela é crescer. Então, ela é não decrescente, é não crescente, tá? Essa aí, ela é sempre decrescente, tá? E essa aí não é nem crescente, nem decrescente, nem não crescente ou não decrescente, não é nada disso. Ela é uma função em que uma parte dela é crescente, outra parte é decrescente, tá? Isso acontece nas funções. Muito bem, vamos demonstrar o nosso resultado de hoje, que é esse teorema aí. E depois desse teorema, a aula basicamente é só exercícios. Projeta lá o teorema, por favor. Então, você tem uma função que ela é contínua. F é contínua. Nesse intervalo fechado. Ela é diferenciável no aberto. Diferenciável no aberto. Tá? E a primeira afirmação diz o seguinte: se a derivada for maior que zero para todo x nesse aberto, então f é crescente. Crescente nesse aberto. Tá? Isso que quer dizer o teorema. Tá bom? Isso aqui, eu já vinha falando isso para vocês há algum tempo. Que se uma função tem taxa de variação positiva, então ela está crescendo. Agora a gente vai provar esse resultado. Tá bom? A gente não tinha provado antes porque a gente não tinha ainda o teorema do valor médio de Lagrange. Agora a gente tem. Tá? Como a gente tem, a gente vai usar isso. Vamos demonstrar esse resultado. Demonstração. Como é que a gente prova que uma função é crescente? Quando é que a função é crescente mesmo? Quando você pega dois caras quaisquer no domínio, se um for maior que o outro, o maior tem imagem maior. Tá? É isso que você tem que provar. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar quaisquer dois caras aqui dentro, tá? Quaisquer dois eu vou pegar aqui dentro e vou mostrar que a imagem do maior é maior que a imagem do menor. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, sejam x1 e x2 pertencente ao intervalo AB, tá? Com x1 menor que x2. O que é que a gente quer provar? Queremos provar que a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Nota que x1 e x2 são quaisquer lá dentro, tá bom? Eu quero mostrar que a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Se eu conseguir mostrar isso, então a função é crescente. Tudo bem?
Muito bem. Note que, olha, tá aqui seu A, tá aqui seu B, você pegou x1 e x2 aqui dentro, tá? Suponha que esse aqui seja o x1 e esse aqui seja o x2, tá bom? Pensa o seguinte, olha, a função f, ela é contínua nesse intervalo fechado, certo? Eu te pergunto, a função f é contínua nesse intervalo x1, x2? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque ela é contínua no todo, então ela é contínua numa parte, tá? Então, note que, primeiro, f é contínua nesse intervalo, x1, x2. Tá bom? 2. O que é que nós temos ainda? F é diferenciável nesse aberto. Eu te pergunto, f é diferenciável nesse aberto? Sim. F é diferenciável em x1, x2. Mas olha lá, teorema do valor médio de Lagrange. Se eu tenho uma função que é contínua no fechado, derivável no aberto, a conclusão é que existe isso, certo? Então, vou usar agora o teorema de Lagrange, tá? Então, pelo teorema do valor médio, existe C pertencente ao intervalo x1, x2, tá? Existe esse C aqui, tá o quê? A derivada do C é igual a f de x2 menos f de x1, x2 menos x1, correto? Não é isso que diz o teorema do valor médio? Tá bom? Muito bem. Eu vou pegar esse carinha aqui, que está dividindo, eu vou passar ele para lá multiplicando, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar f de C vezes x2. Eu vou reescrever isso aqui rapidinho. Vou escrever primeiro essa parte ali de cima. F de x2 menos f de x1. Isso é igual a f' de C vezes x2 menos x1. Tá bom? Muito bem. O que é que nós temos por hipótese? Que a derivada da função, ela é o quê? Maior que zero nesse intervalo. Eu te pergunto, a derivada da função é maior que zero nesse menor? É. O C está onde? O C não está nesse intervalo? Está aqui dentro o C. Então, a derivada da função no C também é maior que zero. Concorda? Tá? Muito bem. Então, o que é que nós temos? Que esse cara aqui é maior que zero. Tá? x2 menos x1. O x2 é maior que x1. Então, x2 menos o x1 é um valor positivo. Concorda? Tá? Então, pronto. Então, esse cara aqui também é maior que zero. Certo? Produto de coisas positivas vai dar uma coisa positiva. Então, significa que isso aqui, f de x2 menos f de x1, é uma coisa que é maior que zero. Esse cara está negativo, eu passo para o outro lado. Vai ficar f de x2 maior que f de x1. Que era o que a gente queria provar. Certo? Tá bom? Acabou a nossa demonstração, certo? Muito bem. Então, a conclusão, qual é a conclusão? Que se você tem uma função que é contínua, derivável, se a derivada for positiva, então a função é
crescente. Tá? Então, você já sabe de agora em diante. Se f é contínua, derivável, e a derivada for positiva, então a f é crescente. Deu para entender? Esse é o nosso resultado. Tá? A outra parte do teorema diz que se esse cara for negativo, então é decrescente. Vamos ver se dá para demonstrar? Esse cara é negativo. A demonstração é exatamente a mesma. A única coisa que muda é que aqui é menor que zero. Produto de sinais diferentes dá negativo. Então aqui ficaria menor que zero. Esse cara passaria para lá. Ia ficar f de x2 menor que f de x1. Tá? Exatamente a mesma demonstração. Tá bom? Então, muito bem, nós já sabemos agora. Olhou para a função, a derivada dela positiva, crescente. A derivada dela negativa, decrescente. F é decrescente. Então, agora a gente já sabe muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Vamos para os exercícios. Exercício 1. Exercício 1, essa função. E elevado a menos x quadrado. Essa função ela é muito utilizada em estatística. Tá? Quem for estudar estatística vai ver muito essa função. Muito mesmo. A gente quer saber quais são os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Tá? Como é que a gente acha o intervalo de crescimento e decrescimento? O que tem que ser feito? Deriva a função e não. Oi? Não. Analisa o sinal da derivada. Onde a derivada for positiva, a função é crescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Deu para entender? A gente não está atrás dos pontos críticos. Se a gente for atrás da derivada igual a zero, a gente vai achar os pontos críticos. Tá bom? A gente quer os intervalos de crescimento. Então, muito bem. Então, vamos derivar essa função. Aí a gente não pode errar, né? Então, a derivada da função é... Quem é a derivada dessa função? Me dá ela toda. Menos 2x e elevado a menos x quadrado. Pronto. Essa é a derivada. Não pode errar isso, por favor. Tá? Quero saber o sinal dessa derivada. Eu te pergunto, essa parte aqui, qual é o sinal disso? Sempre positivo, porque é uma função exponencial, certo? Então, o sinal da derivada é determinado por esse polinômio. Tudo bem? Esse polinômio que determina o sinal dessa derivada. Vamos colocar aqui, então. Esse polinômio no zero dá zero. Certo? E não é decrescente? Então, quer dizer que daqui para lá é negativo. E daqui para cá é positivo. Opa! Então, quer dizer que essa função ela é crescente, depois a derivada dela dá zero e depois ela é decrescente. Certo? Muito bem. Vamos pensar mais um pouquinho. Então, vamos pegar a função. Não é para fazer o gráfico, tá? A gente já terminou a questão. A gente diz assim, ó, se o x pertence ao intervalo de menos infinito a zero, isso implica que a f é crescente. É só isso que pede o problema, tá? Agora, se o x pertence ao intervalo de zero a mais infinito, então f é decrescente. Tá bom? Acabou o problema, é só isso, mas eu quero fazer mais. Quero fazer mais. Vamos olhar para a função. A função é isso aqui. E elevado a menos x quadrado.
Isso aqui, alguma hora é negativo? Sempre positivo, certo? Sempre. Vamos calcular o limite dessa função? Quando o x vai para mais infinito. Se o x for para mais infinito, isso aqui vai dar isso aqui, ó. Vai dar limite de x indo para mais infinito. Olha, está negativo aqui, né? Posso jogar para baixo, certo? Fica 1 sobre e elevado a x ao quadrado, certo? Vai ficar 1 dividido por uma coisa muito grande. Isso vai para 0. Muito bem. E se fosse menos infinito? Aqui seria menos infinito, só que está elevado ao expoente par, então vai continuar dando 0. Perfeito. Calcula o f de 0 dessa função. F de 0 dessa função é 0 aqui, vai dar e elevado a 0, que dá 1. Muito bem. Dá 1. Essa função tem raiz? Isso aqui alguma hora dá 0? Não, nunca dá 0. Tá? Essa função é uma função que, quando eu estou lá para menos infinito, ela está indo perto do 0. Quando eu estou lá para mais infinito, está indo perto do 0. Então, ela está aqui muito perto do 0. Ela está aqui muito perto do 0. Tá? Só que ela não é constante assim. Desse lado de cá, ela é crescente. Só que como ela está muito perto do 0, parece que ela está meio constante, sabe? Ela vai crescendo, 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 e o máximo que ela alcança é 1. Ela cresce, 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 cresce. Depois ela decresce, decresce, decresce. Esse é o gráfico dessa função. Tá bom? Esse é o gráfico dela, tá? Muito bem. Ainda precisava você achar aí o ponto de inflexão para poder ter certeza que realmente é esse gráfico. Mas a gente vai com calma. Exemplo 2. Projeta lá para a gente. Exemplo 2 é g de x igual a x mais 1 sobre x. Você saberia descrever o gráfico dessa função? Sem cálculo é meio complicado, né? Meio complicado. Então, o que a gente tem que fazer? Para descobrir o intervalo de crescimento e decrescimento, a gente deriva e determina o sinal da derivada, tá? Então, vamos lá. G' de x é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Tá aí a derivada, tá? Vamos ver o sinal dessa derivada. Eu já sei que no 0 eu não posso pensar, tá? Porque o 0 não faz parte do domínio. Então, eu vou deixar bem aqui. 0, a coisa não existe. Tá? Olha, quando é que a derivada dá 0? 1 e menos 1. Tá? Se for 1, vai dar 1 aqui, 1 menos 1 vai dar 0. E no menos 1, mesma história. Então, no menos 1 e no 1, está dando 0. Tá? Se o x passar de 1, por exemplo, 2, aqui vai dar 1/4. 1 menos 1/4 vai dar uma coisa positiva. Tá? Ou seja, quanto maior for o valor de x, esse cara está muito perto do 0. Então, seria 1 menos um cara muito pequeno. Então, essa coisa dá positivo. Tá? Então, para cá, o sinal é positivo. E aqui, o sinal é negativo. Por quê? Pega meio, por exemplo. Isso aqui vai ficar assim, ó. 1 menos 1, meio elevado ao quadrado dá 1/4, né? Então, vai ficar 1 menos, aqui é 1, vezes inverte esse. Vai ficar 1 menos 4, vai dar menos 3. Entendeu? Vai dar negativo, tá? Então, entre 0 e 1, dá negativo. A mesma história, se for aqui, ó. Entre menos 1 e 0. Também dá negativo. Tá? Esse carinha dá negativo aqui.
E se for para cá, é a mesma história que a gente fez aqui, isso aqui dá positivo. Tá bom? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se o x pertence ao intervalo de menos infinito a menos 1 unido com 1 até mais infinito, a g é crescente. Agora, se x... Agora, atenção, olha. Você pode ser tentado a fazer bobagem aqui, porque você está vendo que de menos 1 a 0, ela é decrescente. E de 0 a 1 também é decrescente. Aí você pode querer colocar de menos 1 até 1, ela é decrescente. Isso não é verdade, porque tem um 0 aqui que não está definido, tá? Tu tem que escrever os dois intervalos, tá bom? Então, ó, se o x pertence de menos 1 a 0, unido com 0 até 1, então g é decrescente. Tá bom? E está feito o problema, tá? Vamos colocar o gráfico dessa função rapidinho? X mais 1 sobre x. Observa. A gente achou menos 1, né? X igual a 1 e x igual a menos 1. Tá aí as duas retas que a gente achou, tá? O que é que a gente sabe? Do 1 para o lado direito, ela não está crescendo? Que foi o que a gente escreveu lá. Do menos infinito até o menos 1, ela não está crescendo? Está crescendo, está certinho. De menos 1 até 0, olha, ela está decrescendo, tá vendo? Tá? E de 0 até 1, ela também está decrescendo. Tá? Nota que aqui ela está indo para menos infinito. E aqui ela está indo para mais infinito. Tá? Então, cuidado, cuidado, cuidado mesmo. Olha qual é o problema aqui. Olha aqui. Se você tivesse escrevido aqui, ao invés de você ter feito isso, tivesse colocado assim, de menos 1 até 1 ela é decrescente, você não teria como explicar que essa função... Coloca lá no gráfico agora. Não teria como você explicar que essa função, olha lá, no menos 1 ela dá menos 2. E depois ela está indo para menos infinito, né? E do nada ela dá um salto lá para cima e foi para mais infinito. Entendeu? E vai chegando até chegar no 2. A pergunta seria, como que essa função passou para positivo se ela está sempre decrescendo? Entendeu? Por isso que tu tens que retirar o 0. Senão tu não vai ter como explicar isso. Tá? Muito bem. Vamos lá, o próximo. Letra C. Tá tudo bem até aí, pessoal? Tá claro? Até agora tá claro? Tá bom? Vamos lá, item C. Tem C, h de x é igual logaritmo natural de x sobre x. Quero saber o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função. Tá? Tem que derivar a função. Derivada do logaritmo é 1 sobre x. Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, cancela aqui, vai ficar 1 menos o logaritmo natural de x, dividido por x ao quadrado. Tá? Então, essa é a derivada. Tá bom? Essa é a derivada da função h. Agora eu te pergunto, como é que eu vou analisar o sinal da função h? Eu preciso olhar para o denominador? Não, porque está um quadrado aqui. Então o denominador é indiferente. Né? Quem determina o sinal é quem está aqui em cima. Tá? Aí você pensa assim, a função logarítmica, o logaritmo natural, o gráfico dela é uma coisa assim, né? Esse aqui é o gráfico da função logaritmo natural.
onde esse ponto aqui é o número e, tá? Então, se você tem 1 menos o logaritmo, se você tiver Opa, não, esse aqui é 1, né? Desculpa, esse aqui é 1, o e está bem aqui. É que eu estou pensando nessa função. O e está aqui. Que quando der logaritmo natural de e, ele dá 1. Beleza? Então, do e para lá, são valores que são maiores do que 1. Então, do e para lá, a derivada vai ficar negativa. Antes do e, a derivada vai ficar positiva. Deu para entender? Tá? Então, vamos lá. Então, pensa aqui, ó. Então, se o x for maior que e, você vai ter f' de x menor que 0. Logo, f é decrescente. Agora, se o x for menor que e, você vai ter a derivada vai estar para cá. O sinal, esse carinha aqui, esse carinha vai estar negativo, né? Então a derivada vai ficar positiva. A derivada positiva se implica que a f é crescente. Agora tem que ficar claro para você que isso aqui menor que e, mas não passa do 0. Tá? Porque o logaritmo não está definido para 0, nem para números negativos. Tá bom? Então, o que você tem aqui? Que a sua função é crescente entre 0 e decrescente depois do e. Tá? Vamos ver aqui no gráfico como fica. Então, como é essa função? Sua função é logaritmo natural de x dividido por x. Tá aí a sua função, tá? Eu vou marcar aqui o e. Bem aí, ó. Desse ponto para a direita, ela está decrescendo. Não parece muito aqui, porque esse decrescimento é muito suave, tá? Mas antes disso, ela está sempre crescendo. Tá, ok? Antes do e, ela está sempre crescendo. O crescimento dá para ver bem. Vamos tentar enxergar esse decrescimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deformar o gráfico aqui e você vai enxergar melhor. Dá para enxergar melhor agora, né? Tá? Então, olha, a partir desse ponto, o gráfico começa a descer. Tá? Então, ela é decrescente a partir do e. Tá? Nota, se o x for maior que e, a função é decrescente. Tá bom? Que é justamente o que aparece lá. Vamos para o exemplo D. Exemplo D. Você tem uma m de x, que é x vezes o logaritmo de x. Então, a derivada é 1 vezes o logaritmo, que é a regra do produto, né? Mais x vezes 1 sobre x. Então, isso aqui vai dar o logaritmo de x mais 1. Tá bom? M'. Bem, se você não conseguiu enxergar direitinho aqui o sinal dessa forma, você faz o seguinte, ó. Pensa assim. Pensa da seguinte forma. Gráfico só do logaritmo. Só do logaritmo, o gráfico é assim, ó. Tá? Só do logaritmo. Aqui é 1. Tá bom? Agora você está somando uma unidade. Então, quer dizer que esse seu gráfico vai ser deslocado para cima uma unidade. Então, o gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Tá bom? Uma coisa assim, tá? Esse é o gráfico do log mais 1.
Agora presta bem atenção. Presta bem atenção que antes o sinal era do 1 para lá. Agora o teu sinal é desse ponto. Dá para enxergar? Dá. Desse ponto daqui para lá. Eu tenho que saber quem é esse cara. Tá? Daqui para lá é positivo, então é crescente. Antes disso é negativo, então é decrescente. Eu te pergunto, quem é esse ponto? Alguém sabe? Alguém sabe quem é esse ponto? É o ponto onde o logaritmo mais 1 é igual a 0. Então, eu quero saber quem é o cara que faz com que o logaritmo mais 1 dê 0. O logaritmo mais 1 dê 0, passa 1 para lá. Então, tu queres que o logaritmo seja menos 1. Tu quer saber quem é o x, que o logaritmo é menos 1. Já sabe? Lembra que isso aqui é log na base e de x, que está dando menos 1, certo? Isso aqui como se resolve? A base elevada ao resultado é igual ao x. Certo? Então, esse x é 1 sobre e. Esse é o carinha. 1 sobre e. Tá bom? Então, se passar do 1 sobre e, esse carinha aqui é 1 sobre e. Do 1 sobre e para lá, ela é crescente. Antes do 1 sobre e, ela é decrescente. Tá? Vamos ver isso? Vamos colocar a função aqui. A função é x vezes o logaritmo, né? Deixa eu voltar a deformação aqui, original. Opa. Tá aí. Tá aí a nossa função, tá? A pergunta é, olha, tem um carinha bem aqui que é um ponto de mínimo, certo? Antes dele, não está decrescendo a função? Está decrescendo. Esse cara tem que ser 1 sobre e. Vamos colocar aqui. X igual a 1 sobre e. Tá aí, ó. É ele. Então, antes dele, a função está decrescendo. Depois dele, a função cresce. Beleza? Sem cálculo, nada disso é possível. Tá? Você não consegue fazer isso sem cálculo. Tá bom? Muito bem. Agora vamos esboçar o gráfico de funções, né? Vamos ver. Fazer a segunda questão. Vamos ver se o que nós temos está ajudando mesmo. A função é uma função de grau 3. Então, é x ao cubo menos 2x² mais x mais 2. Olha lá, estou pedindo para achar o intervalo de crescimento e decrescimento e você esboça o gráfico. Tá? Então, olha para cá agora. Como é que acha o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função? Tem que derivar. Esse é o primeiro passo. Então, derivada. Me diz quem é. 3x² menos 4x mais 1. Pronto. Agora eu vou achar o sinal disso. Vamos calcular o delta aí. b² dá 16, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 1. Então, esse delta vai dar 4. Ótimo. Então, as raízes vai ser menos b, que vai dar 4. Tá certo, né? Mais e menos a raiz do 4, que é 2, dividido por 2 vezes o a, que é 6. Tá, a primeira raiz vai dar 6 sobre 6, dá 1. E a segunda raiz, aqui dá 2 sobre 6, dá 1/3. Então, olha só. Então, você marca aqui 1/3. Marca o 1. Isso aqui é concavidade para cima, então é uma coisa assim. Quer dizer que antes desse cara é positivo, depois desse cara é positivo e entre é negativo. Então, ela é crescente
crescente e decrescente, certo? Então, a gente vai colocar aqui logo, ó. Então, quando for 1/3, ela está crescendo. No 1, aqui ela decresce. E depois ela cresce, tá? Vamos ver onde é que ela toca no eixo Y. Ou seja, quando x for 0, f de 0 dá quanto? 0, 0, 0, 2. É aqui que ela toca no eixo Y, certo? Qual é o limite dessa função quando x vai para mais infinito? Dá quanto? Se eu mandar o x para mais infinito, dá quanto? Mais infinito, que é a maior potência. E se eu mandar para menos infinito? Dá menos infinito. Perfeito. Bem, tenho tudo. Vamos calcular f de 1/3. F de 1/3 vai ficar 3 vezes 1/3. Opa, estou pegando a derivada. Vou pegar 1/3 ao cubo menos 2 vezes 1/3 ao quadrado mais 1/3 mais 2. Isso aqui dá 1 sobre 27. Esse cara dá 2 sobre 9, que eu já vou transformar para 27, vai dar menos 6 sobre 27, concorda? Esse cara dá 1/3, que dá a mesma coisa que 9 sobre 27. E esse cara é 2, que é a mesma coisa que 54 por 27. 54 por 27. Tá? Então, isso aqui dá 10, 64, 48, né? É isso? Opa, 58, né? 58 por 27. Olha, 58 por 27 é um número que é maior que 2, né? Tá? Só para a gente ter noção de onde está. Tá? Deixa aí. Agora a gente calcula. A gente calcula o quê? F de 1. F de 1 é 1 ao cubo menos 2 vezes 1 quadrado mais 1 mais 2. Esse cara cancela com esse e a resposta dá 2. Certo? Tá certo, né? Agora o gráfico. Finalmente o gráfico. Agora entra a beleza do cálculo, né? O que é que nós temos? Se você tiver para menos infinito, está dando menos infinito. Se tiver para mais infinito, dá mais infinito. Então, se eu tiver para essas bandas de cá, o gráfico foi embora lá para cima. Se eu tiver para a banda de cá, o gráfico foi embora lá para baixo. Tá bom? Esse que eu já sei. Onde que corta esse eixo? No 2. Então, 1, 2. Então, corta bem aqui. Tem que passar por aqui o gráfico. Tá? Tem raízes também. Né? Afinal, é uma função contínua. Função contínua tem que ter raiz. Já que tem sinais sinais contrários. Né? O que mais? 1/3. Em 1/3 acontece alguma coisa. Em 1/3 dá isso aqui. Dá um número que é maior que 2. Vou pegar aqui 1/3. Então eu vou modificar aqui, tá? 1/3, 2/3, 3/3. Então esse aqui que é 1. Então se esse é 1, esse aqui é 1 e esse aqui que é o 2, tá? Só para a gente deixar bonitinho. No 1/3 dá um cara que é maior que 2. Então está aqui em cima do 2, tá? No 1/3.
Tem que passar aí. E no 1 dá 2. Bem aqui. Olha, o gráfico tem que passar por aqui, por aqui, por aqui. Ele tem que vir embora aqui para baixo, tem que ir embora lá para cima. Tá? Vamos pensar mais, A função ela era crescente, depois ela decresce. Se ela está crescendo e depois decrescendo, quer dizer que esse ponto vai ser um ponto de quê? De máximo. Se ela está decrescendo e depois crescendo, quer dizer que esse ponto é ponto de quê? Mínimo. Opa! Então quer dizer que essa função ela deve fazer alguma coisa assim. Ó. Esse cara é o menor valor que ela alcança e depois ela explode. Esse cara é o maior valor que ela alcança. Ela tem que passar por aqui e vai embora lá para baixo. Tá? Então, mais ou menos isso deve ser o gráfico dessa função. Tá bom? Esse é o gráfico dela, tá? Vamos testar. Vamos para a prova dos 9, né? Tem que funcionar. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Deu certo? Deu certo, né? Oi? Ah, tá passando, peraí, tá passando 2. Desculpa. Ah, aqui, errei bem aqui. É porque eu tinha riscado o 2 anteriormente mais embaixo, né? Esse carinha, o 2 é esse, então ele tem que passar aqui. É assim, isso. Passa aqui no 2, né? Que é isso aqui, tá? Então esse é o gráfico. Bate, né? Olha lá, tá aqui o 2. Projeta lá hoje. Aqui, ó. Passa aqui pelo 2. Ela é crescente. Vai ter o ponto de máximo lá. Será que o ponto de máximo está dando no 1/3? Vamos ver. X igual a 1/3. Tá lá. Tá dando lá no 1/3. E o mínimo está dando no 1. Tá bom? Então tá certinho. Esse é o gráfico. Tá? Muito bem, muito bem. Vamos continuar. Qual vocês querem fazer dessas 3 aí que seguem? Escolham uma das 3. A questão 3? Que já é a próxima, né? Vamos lá. Já digo para vocês que uma das questões da prova já foi feita. Vamos lá, questão 3. F de x igual x² menos x 1 mais 3x². Tá? Quero saber os intervalos de crescimento e decrescimento e pede para esboçar o gráfico ainda, né? Imagina você esboçar o gráfico disso. Dá um trabalho, né? Seria meio inviável com o que nós temos. Mas agora com cálculo é outra história. Vamos derivar. Derivada disso, regra do quociente. Derivando em cima, dá 2x menos 1, 1 mais 3x², menos, mantém em cima, x² menos x, e a derivada de baixo é 6x. Isso tudo dividido por esse ao quadrado. 1 mais 3x² ao quadrado. Tá? Vamos arrumar aí em cima. Olha, esse aqui vai dar 2x. Esse com esse dá 6x ao cubo. Esse com esse dá menos 1. Esse com esse dá menos
3x², tá? Menos 3x². Agora, esse com esse vai dar 6x² negativo. Esse com esse dá 6x² positivo. Isso tudo dividido por essa coisa. 1 mais 3x² ao quadrado. Tá? Cancela o fator cúbico. E o quadrático dá para simplificar aqui, né? Fica 3x², 2x menos 1. Certo? Isso tudo dividido por 1 mais 3x² ao quadrado. Como é que eu analiso o sinal dessa derivada? Essa aqui é a derivada. Como é que eu analiso o sinal dessa derivada? Eu só olho para o numerador, porque embaixo sempre é positivo. Beleza? Só preciso olhar para esse cara. Outra coisa, qual é o domínio dessa função? Todos reais. Por quê? Embaixo nunca dá zero. Tá? Então, todos reais é domínio. Então, vamos lá. Vamos ver o sinal aqui de cima. Aqui dá 4. O A é 3 e o C é menos 1. Isso vai dar 16. Tá bom? X é igual a menos o B, vai dar menos 2. Mais e menos 4. 2 vezes o A, que é 6. Então, a primeira raiz, menos 2 com mais 4 dá 2, vai dar 1/3. E a segunda raiz dá menos 1. Tá bom? Marca aqui o menos 1. Marca lá 1/3. Isso aqui é uma coisa de concavidade para cima, certo? Então, quer dizer que aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Já sei que a função é decrescente, depois crescente, depois decrescente. Tá? Então, esse cara é ponto de mínimo. E esse é máximo. Né? Vamos lá. Vamos esboçar o gráfico agora, né? Para esboçar o gráfico, vamos achar primeiro onde é que ela toca o eixo Y, que é quando o x é zero. Quanto é o f de zero? No lugar do x, coloca 0. Vai dar 0. Tá? Então, f de 0 é 0. Passa pela origem. Essa função tem outra raiz? F de x dá 0 em outro lugar? Oi? Verdade, verdade. Obrigado. Os caras de pau não me corrigiram, né? Isso aqui é uma função quadrática com cavidade para cima. Então, isso aqui é positivo. Então, é esse que é negativo. Ok? Vocês nem corrigiram, né? Obrigado, colega. Então, esse é máximo e esse que é mínimo. Tá? Vocês iam deixar eu ficar sofrendo quando fosse na hora de esboçar o gráfico. Eu ia ver que o máximo não é máximo, que é mínimo. Aí eu ia achar que eu estou doido, né? Aí ia ter que apagar tudo e fazer de novo, né? Bonito para a cara de vocês. Então, vamos achar as raízes. Então, quando é que isso dá 0? Vou pegar x² menos x sobre 1 mais 3x ao quadrado, isso está dando 0. Não preciso olhar aqui para baixo, né? Tem que ver só aqui em cima. Então, x menos 1 igual a 0. Então, se o x for 0, eu já achei. E o outro é x igual a 1. Olha, essa função tem duas raízes, né? Muito bem. Essa função corta o eixo x em 2 pontos, que é na origem e no 1. Vamos achar agora a imagem desses pontos, do menos 1 e do 1/3. F de menos 1. Substituindo,
f de menos 1, aqui dá 1, aqui dá 1 positivo, então vai dar 2 aqui, né? 2 dividido por, aqui dá 1, 3, 4. Então dá meio. Então, f de 1/3? 1/3. Aqui dá 1/9, menos 1/3, que é a mesma coisa que 3/9, dividido por 1 mais 3 vezes 1/3 ao quadrado, que é 1/9. Isso aqui dá menos 2/9. Aqui vai dar 1/3. 1/3 com mais 1, 4/3, né? E você inverte aí, menos 2/9, 3/4. Isso aqui simplifica com isso, vai dar um 3 aqui embaixo. Simplifica com isso, vai dar um 2 aqui embaixo. Então vai dar menos 1/6. Corrijam aí. Muito bem, vamos para o gráfico agora, né? Acho que já temos tudo que a gente precisa. Talvez. Ah, falta um detalhe. O limite. O que acontece com essa função se eu faço isso? Limite de x indo para mais infinito. O que acontece? Se eu mando para mais infinito, vai dar o quê? 1/3. Né? Coloco x² da evidência, x² da evidência, vai dar 1/3. Muito bem. Então, esse carinha dá 1/3. E se fosse menos infinito? 1/3 também? Muito bem. Opa, nós temos uma assíntota horizontal. Que bonito, né? Meio... 1/3, 1/3, 1/3. Então, a metade está bem aqui. Então, esse carinha é 1/3. Vai precisar de 1/3 em algum momento? Vai precisar de 1/6, né? Então, vamos lá, vamos pegar os caras. Os caras é menos 1 e 1/3. Menos 1 está aqui. 1/3 está aqui. A imagem do 1/3 dá menos 1/6. A imagem do 1/3 está aqui embaixo. A imagem do menos 1 dá meio. A imagem do menos 1 dá meio, que está bem aqui. Tá? Tem que passar aqui, tem que passar aqui. Quem são as raízes mesmo? É 1 e é 0. Então, tem que passar por aqui. 2/3, 3/3. Tem que passar por aqui. Certo? Tem raiz, tá? Se eu vou embora lá para o infinito, a função se aproxima do 1/3. Está aqui 1/3. Então, quer dizer que isso aqui é uma assíntota, certo? Então, ela se aproxima desse cara. Se eu vou embora para cá, ela também se aproxima desse cara. Tá? O que mais? Esse carinha, o menos 1, ele é ponto de máximo, certo? E 1/3 é ponto de mínimo. Então, quer dizer que ela vem lá do menos infinito, crescendo, 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 para no menos 1 e depois ela volta a decrescer, certo? Então, ela vem aqui do menos infinito, muito perto do 1/3, muito perto mesmo, só que ela está crescendo, mas eu não estou percebendo direito, tá? Ela cresce, tá? Um crescimento bem suave. Daqui para lá ela tem que decrescer. Decresce. Ela passa aqui pelo 0. Ela vai lá embaixo. Quando chega bem aqui, no 1/3, ela começa a crescer.
Ela começa a crescer aqui, ela passa por aqui e ela tem que chegar pertinho de 1/3, sei lá. Olha, tem que fazer isso aqui assim. Ok? Então esse é o gráfico da função. Bonitinho, né? Bonitinho. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Então é um quociente. É o quociente x² menos x dividido por 1 mais 3x². Vamos colocar aqui agora y igual a 1/3. Olha lá. Tá vendo lá? Coisa bonita, né? Vou deformar aqui só para vocês verem. Tá vendo? Ela tá vindo lá do menos infinito, tá vindo daqui do menos infinito perto de 1/3, tá? Ela cresce, cresce, cresce até esse carinha que é o menos 1, certo? Depois ela decresce, ela passa pelo zero. Quando ela chega no 1/3, ela para de decrescer e começa a crescer, passa pela raiz 1 e começa a se aproximar do 1/3. Ok? Lindo demais, né? Lindo demais. Muito bem. Vamos passar essa fase aqui. Vamos pular esse. E o teste da primeira derivada a gente já está usando, tá? O teste da primeira derivada diz isso aí. Que se por acaso você tem um ponto crítico e a função e a derivada muda de sinal, então esse cara é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Tá? Que é isso que a gente está fazendo. Ó. Derivada positiva. A derivada aqui é zero. Depois negativa, ponto de máximo. Olha, está decrescendo. Derivada é zero, depois cresce, ponto de mínimo. Isso se chama teste da primeira derivada. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Essas assim são muito feinhas. Vamos ver. Vamos pegar S. Aquelas funções que eu deixei lá atrás, deixa eu ver se alguma é bonita. Não, nenhuma é bonita. Vamos pegar essa aqui. Essa é mais bonitinha. Essa aí. Eu acho que tem uma muito parecida com essa na sua prova. Quem sabe não é essa. Vamos lá. F de x é igual a x² opa, x² e elevado a menos x. Tá? Essa função. Quero que você me diga onde que ela é crescente, onde que ela é decrescente. Tá? Vamos estudar tudo dessa função? Tudo. Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Me diga. Pode tirar o slide, por favor. Qual é o domínio dessa função? Domínio é quem? Todos os reais, tá? Quem é a imagem? Imagem dessa função. Dá para saber a imagem. Os reais positivos. Provavelmente. Eu sei que nunca é negativo, concorda? Esse cara nunca é negativo, esse cara nunca é negativo. Certo? Então, muito provavelmente, deve ser todos os reais positivos. Muito provavelmente. Tá? Eu sei que o domínio é R. E a imagem, no final, a gente conclui. Tá? Vamos para o crescimento dessa função. Se eu quero saber o crescimento dessa função, o que é que eu tenho que analisar? Derivada. Né? Vamos derivar a função. Regra do produto. Certo? Então, 2x. Nota a importância de ter estudado as regras, né? Menos x²
i elevado a menos x, certo? Essa é a derivada. Como é que eu estudo o sinal dessa derivada? Como que eu vou conseguir estudar o sinal dela? Oi? Não. Como? Uma ideia? Colocar quem? Colocar o i. Perfeito. Coloca o i em evidência. I elevado a menos x vezes 2x menos x quadrado. Por que é uma boa colocar o i em evidência? Porque eu sei que o e não muda de sinal, certo? Então, se alguém mudar de sinal, está aqui dentro. Beleza? Esse cara que pode mudar de sinal, né? Então, o sinal da derivada, depende desse fator polinomial. Então, o sinal de f' depende do fator polinomial. O fator polinomial, 2x menos x quadrado, tá? Mas esse fator polinomial, você pode escrever ele assim, ó. Certo? Então, quer dizer que ele é zero no 0 e no 2. Então, esse aqui é um polinômio de grau 2 que tem duas raízes, o 0 e o 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, no 0 tem raiz, no 2 tem raiz, tem concavidade para baixo. Então, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo, certo? Pelo teste da primeira derivada, que a gente viu agora há pouco, a derivada aqui é 0, a derivada aqui é 0, então, com certeza, esse cara aqui, se está decrescendo e depois cresce, esse cara é ponto de mínimo. Esse cara está crescendo e depois decresce, derivada 0, então é ponto de máximo. Muito bem. Como eu quero os intervalos de crescimento e decrescimento, eu já sei que aqui nesse trecho a função está decrescendo, depois ela está crescendo e depois ela está decrescendo. Tá bom? Então, se o x pertence ao intervalo de menos infinito a 0, unido ao intervalo de 2 até mais infinito, f é decrescente. Agora, se o x pertence ao intervalo de 0 a 2, f é crescente. Muito bem. Já sei agora o intervalo de crescimento e decrescimento. Tá bom? Muito bem. Vamos determinar a raiz dessa função. Raiz de f. Quando é que f de x é igual a 0? Ou seja, x quadrado, é isso? X quadrado e elevado a menos x igual a 0. Quando é que isso dá 0? Só quando x é 0, certo? Então, x tem que ser 0. É a única raiz, tá? Os 3 apagadores estão aqui. Alguém trouxe. Muito bem.
Já temos as raízes. Vamos achar agora onde toca o eixo Y. Onde toca o eixo Y? Onde é que toca o eixo Y? Só toca no eixo Y se o x for 0. Então, é na própria raiz, tá? Então, em x igual a 0. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Limite da f quando x vai para mais infinito. Dá quanto? Agora quero ver. Vamos ver se estamos estudando, né? Limite da f quando x vai para mais infinito. Não. Então é limite de x indo para mais infinito do x quadrado e elevado a menos x. Como é que faz isso? Já esqueceram. L'Hopital, claro. Of course. Então, ó, limite de x indo para mais infinito de x ao quadrado e elevado a x, certo? Esse cara aqui vai para mais infinito, esse vai para mais infinito. Tem determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, você deriva em cima e deriva embaixo. Aplica L'Hopital uma vez. Vai dar 2x e elevado a x. Dá o quê? Continua infinito sobre infinito? Aplica L'Hopital mais uma vez. Que vai dar 2 sobre e elevado a x. Que vai dar o quê? 0. Muito bem. E se fosse menos infinito? Se for menos infinito, dá mais infinito. Perfeito. Muito bem. Então, se for menos infinito, de x quadrado e elevado a menos x, com x indo para menos infinito, o que é que você tem que pensar? Esse cara está indo para um número muito grande, só que negativo, certo? Então, com esse negativo aqui vai ficar positivo. Então, vai ser mais infinito vezes mais infinito. Então, vai dar mais infinito. Tá bom? Muito bem. Acho que temos tudo já. A função tem que passar pela origem, né? Tem que passar pela origem. Ela tem que vir lá do mais infinito. Tá? Ela vai dar 0 no infinito. Então, ela tem que ir para 0 aqui. Tá? Tem que ir para 0. Tem que passar por esse ponto. Ela é decrescente. É essa aqui? É. Ela é decrescente até o 0. E depois ela cresce. Então, ela é decrescente. Tu faz isso aqui. Tá? Aí você pega o 2. Que ela tem que crescer. Vamos calcular f de 2. Está faltando f de 2. F de 2 é 2 ao quadrado vezes e elevado a menos 2 vai dar 4 sobre e ao quadrado. Esse é o número, tá? Então, ela cresce até 4e ao quadrado. Ela cresce
e depois ela decresce. Esse é o gráfico da função. Tá bom? Vem de menos infinito, zero, cresce e decresce. Tá? Que é o que está no slide. Olha lá. Projeta lá o slide, por favor. Ok? Vem lá de menos infinito, depois ela vai crescer, depois decresce. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos bem, estamos bem. Vamos para essa próxima. Vamos lá. A função, projeta lá, por favor. A função é f de x igual a x sobre x quadrado mais 1. Tá? Tá aí a função. A gente quer fazer tudo nela, né? A gente quer crescimento e decrescimento, os extremos. E como está o gráfico aí, a gente tem que esboçar esse gráfico. Tá? Vamos lá. Derivada dela. Me diz a derivada. Como vai ficar? 1, que é a derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ficar igual x quadrado mais 1 menos 2x quadrado. Isso tudo dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aí vai ficar 1 menos x quadrado dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Muito bem. E o sinal dessa derivada? Quem que determina? Só o numerador. Embaixo não interessa. Tá? Geralmente, nessas funções que são funções racionais, o sinal geralmente não é determinado por quem está embaixo. Geralmente. O perigo de olhar para baixo é só ver domínio. Tá? Em geral, não precisa ficar olhando tanto o sinal, mas sempre tome esse cuidado. Muito bem, então vamos olhar o sinal da derivada. Nesse caso, a gente só precisa olhar para o numerador. Onde é que dá zero isso aqui? No 1 e no menos 1. Tá? Então, no menos 1 e no 1 dá zero. Concavidade para baixo. Então, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Tá bom? A derivada aqui dá zero, aqui também dá zero. Teste da primeira derivada. Se está decrescendo, depois cresce, derivada zero, mínimo. Está crescendo, derivada zero e depois decresce, máximo. Tá bom? Então, esse cara aqui eu já sei que é mínimo. E esse cara aqui eu já sei que é máximo. Vamos calcular a imagem deles. F de menos 1. A função está aqui. Menos 1, aqui vai dar 2, né? Então vai dar menos meia. E F de 1. Substitui aqui, vai dar 1 e aqui dá meia. Não precisa fazer essas coisas, né? Essa função, ela é o quê? Não, é racional, mas não é isso que eu quero. Não, se é racional não é polinomial. Não, ela não é par. Ela é ímpar. Não é? Belíssima essa função, é uma função ímpar. Olha lá, eu não tinha pensado nisso, mas eu estou vendo agora que ela é ímpar, então ficou mais bonita ainda. Olha, f de menos x. Substitui, vai ficar menos x. Vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Isso é igual, vai ficar... Vou colocar o menos em evidência aqui, vai ficar x. E aqui embaixo vai ficar 1 mais x quadrado, concorda? Isso aqui é menos a f de x, certo? Então ela é uma função ímpar, né? E se é uma função ímpar, ela é maravilhosa. Por quê? Ela é simétrica com relação à origem.
Né? Então, f... por que eu não tinha visto isso antes? É linda essa função. Acho que eu vou até mudar a prova já. F é ímpar. Logo, o gráfico é simétrico. Simétrico em relação à origem. Vocês vão já entender a beleza da coisa. Observa. Eu achei f de menos 1 e f de 1, certo? Como é simétrico com relação à origem, eu vou passar uma linha bem aqui. Essa linha é do zero. Eu só vou fazer a coisa daqui para lá, porque daqui para cá é um espelhamento. Tá? Então, ó, f de zero, quanto é que dá? Zero. Que claro que tem que dar zero, porque é uma função ímpar. Limite de x indo para mais infinito dessa função. Dá quanto? Pode usar o hospital. Porque vai dar infinito sobre infinito, né? Vamos fazer isso então. Nosso colega quer usar o hospital. Nosso colega está estudando, então vamos fazer isso. X quadrado mais 1. Aplica o hospital, porque está dando infinito sobre infinito. Infinito de x indo para mais infinito. Deriva dá 1 e dá 2x. E agora? Zero. Muito bem, né? Presta bem atenção aqui. Esse cara embaixo, qual é o sinal dele? Sempre positivo. E em cima? Se você estiver na parte positiva, é sempre positivo. Se você estiver na parte negativa, é sempre negativo. Então, se eu estou na parte positiva e o limite está dando zero, então significa que eu estou me aproximando de zero por valores positivos ou negativos? Positivos, ou seja, eu estou indo por cima. Entende? Lindo. Lindo, lindo. Não te empolga ainda. Olha aqui. Eu sei que você está pensando, mas não faz isso. Sei que você está pensando, por que eu não fiz matemática? Olha lá. 1 é ponto de máximo. Quanto é a imagem de 1? Meio. Olha, ele passa pelo zero. No 1, dá a metade do 1. Certo? Certo? Entre 0 e 1, entre 0 e 1 é crescente. E depois, decrescente. E ele vai para 0. É crescente, depois decresce e quer ir lá para o 0. Tá bom? Esse é o gráfico. Tá? Mas essa não é uma função ímpar? É ou não é? Então, o que acontece desse lado é o reflexo do que acontece desse lado. Reflexo com relação à origem. Então, se esse cara está aqui, eu vou pegar bem aqui, ó. Vou pegar o menos 1. Em vez de ir para o meio, ele vai para o menos meio. Certo? Se esse cara se aproxima de 0 por cima, esse cara aqui se aproxima de 0 por baixo. Olha aí. É lindo demais, né? Lindo demais. E acabou. Esse é o gráfico. Lindo, lindo, lindo. Tá aí o gráfico, ó. Já estava desenhado lá. Tá aí o gráfico para vocês. Belíssima, belíssima questão. Então, vamos para a função raiz de x. Linda demais.
Suponha que eu te dou essa função e solicito as mesmas coisas. Ponto de máximo, mínimo, intervalo de crescimento e decrescimento, tudo isso. Tá? Eu te pergunto, olhando para essa função tem ponto de máximo? Tem ou não? Não. Essa função tem ponto de mínimo? Tem ou não? Tem. Tem ponto de mínimo. A gente vai achar o ponto de mínimo dessa função usando os artifícios matemáticos de derivada? Não. Não vai. Mas essa função tem um ponto crítico. Tá? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Deriva essa função. Quem é a derivada disso? 1 sobre 2 raiz de x. Certo? Qual é o ponto crítico dessa função? Qual é a definição de ponto crítico? É onde a derivada dá zero ou a derivada não existe. Tem algum lugar que a derivada dá zero? Não. Tem algum lugar que a derivada não existe? No zero. Não é? Então, f' de x não existe em x igual a zero. Logo, esse é um ponto crítico. Ponto crítico de f. Tá bom? Eu te pergunto, qual é o sinal da derivada? Positivo. Certo? Então, essa função ela é sempre crescente. Isso aqui é positivo. Então, me diz o intervalo de crescimento dessa função. Muito bem. Toma esse cuidado. Tá? Não vai dizer que ela é crescente em todos os reais. Tá? Porque ela não está definida para valores negativos. Tá bom? Então, se x pertence ao intervalo de 0 até mais infinito, f é crescente. Tá bom? Então, ela é sempre crescente. Tá? O que foi que a gente viu no método do intervalo fechado? O método do intervalo fechado era assim, função contínua, definida no intervalo fechado, você deriva a função e acha os pontos críticos, lembra? Acha os pontos críticos. Depois, você calcula a imagem nesses pontos críticos. Depois, você calcula a imagem nos extremos e compara entre os pontos críticos e os extremos quem é que tem a maior e a menor imagem. Aí você acha quem é o máximo e quem é o mínimo naquele intervalo. Tá? Essa função, o gráfico dela é assim, ó. Tá? Raiz de x. Tá bom? Claramente ela tem um ponto de mínimo aqui no zero. Tá? Mas esse ponto de mínimo é um ponto crítico por não existir a derivada. Tá? É o menor valor da função. Depois disso, ela não tem o maior valor, porque ela sempre cresce. Tá? Mas eu te pergunto, qual é o limite da derivada dessa função quando x for para mais infinito? Está aqui a derivada. Está aqui a derivada. Se o x for cada vez maior, então quanto vai dar esse resultado? Vai para zero. Ok? Então, esse limite aqui vai para zero. Então, esse gráfico, ele tende a ficar cada vez mais horizontal. Entende? Mas nunca vai ficar horizontal. Tá? Ele sempre está crescendo. A única informação que você tem é que quanto mais perto do infinito você tiver, menos ele cresce. Tá?
Essa que é a informação aqui. Beleza? Muito bem. Então, estudamos tudo que nós precisávamos estudar de intervalo de crescimento e decrescimento. Na próxima aula, vamos ver concavidade, ponto de inflexão e teste da segunda derivada. Bons estudos, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau.